Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Você por acaso já prometeu algo a alguém que foi difícil cumprir? Já fez uma promessa a alguém que depois você percebeu não foi tão fácil assim cumprir? Nós que somos pais e temos filhos pequenos, geralmente a gente enfrenta dificuldades nessa área. Eu lembro que certa vez estava no escritório trabalhando, a minha filha mais velha, a Isa, pequena ainda, chegou para mim e começou com aquele papo: pai, é o seguinte, eu queria uma coisa tão especial de presente de aniversário. O que é, filha? Eu queria um cachorro, pai. É mesmo? E sabe quando você conversa com o filho e não está prestando muita atenção? E eu estava trabalhando e ela falando com a história do cachorro. E na conversa eu disse: que bom, filha, a gente vai ter o cachorro um dia. E ela fez a pergunta: você promete, pai? E eu cometi o erro. Eu disse: eu prometo, filha. Antes de falar com a mãe, com a patroa do lar. Quando eu falei com a Nereida: querida, a Isa quer um cachorrinho. Eu amo cães e minha esposa detesta cachorro. Então foi um processo de convencimento. E obviamente como lidar com a Isa agora? Eu tinha prometido. E a gente começou a inventar desculpa para a Isabela. Como a caçula tinha nascido, a Gabi, a gente começou a usar a Gabi de desculpa, porque ela era muito pequenininha. Filha, quando a Gabi não deixar de usar fralda, quando a Gabi começar a caminhar, chegou no limite, ela disse: pai, você prometeu, pai. Aí a última desculpa foi: quando a Gabi fizer 3 anos, a gente vai comprar um cachorro. A Gabi fez 3 anos, 9 anos atrás. Desnecessário dizer que o Alex tem 9 anos e está com a gente desde então. Pouco tempo atrás, aconteceu uma situação similar. Não com o cachorro. Já estávamos morando nos Estados Unidos. Houve um retiro com os professores lá do seminário da Andrews. A gente foi para o México, e uma cidade que eu não conhecia. E quando a gente estava se aproximando dentro do ônibus, a Gabi perguntou para mim: pai, a gente está chegando no hotel, você deixa eu ir na praia? E eu disse para ela: tá bom, filha, pode ir, você promete? A gente já fica meio esperto, né, com essa pergunta. E eu disse para ela: tá bom, eu prometo. Aí ela fez com a mãozinha para mim assim: Pinky Promise. E para mim foi a primeira vez que eu escutei. A gente estava num processo de transição, ela aprendendo inglês, e eu acho que na escola eu já tinha aprendido essa história da tal da promessa com o dedinho. Pinky é o dedo mindinho em inglês. Você promete com o dedinho? Pinky Promise, ela falou para mim. Aí eu estendi a mão para ela: tá bom, eu faço a Pinky Promise com você. Fizemos ali a promessa. Quando chegar no hotel, você pode ir para a praia. Foi a primeira vez que eu fui desafiado dessa forma. Promessas. Algumas são simples de cumprir, outras nem tanto. Outras nem tanto. Esse texto, queridos, que nós acabamos de ler, nós encontramos o cumprimento de uma promessa. Nesse texto aqui a gente encontra 2 personagens principais, Davi e Mefibosete. E obviamente quando você
lê o contexto, você lê todo o texto, a gente percebe aqui uma história em que um convite é aceito. Essa aqui é uma história que nós podemos ver e encontrar, queridos, aspectos de amizade. A gente encontra aqui aspectos claros de graça, compaixão, mas acima de tudo nesse texto, nessa experiência, nós encontramos o cumprimento de uma promessa. As circunstâncias tinham finalmente mudado para Davi. Depois de tanto tempo sendo perseguido, tanto tempo ali lutando com angústia, suplicando a Deus livramento, finalmente Davi, ele vivia em paz. Tinha sido coroado rei. Davi estava ali agora aproveitando seu palácio. Podemos imaginar que a pintura estava fresca, a arca segura, Jerusalém, os cofres ali do governo cheios. A vida finalmente havia mudado para Davi. Os inimigos estavam derrotados. E num determinado dia, como que num flashback na sua mente, a gente pode imaginar Davi recordando-se da jornada até aquele momento. O que havia passado nos últimos anos, para que ele pudesse estar agora vivendo aquele momento. Quem sabe ele se lembrou do momento em que vivia ainda como um pastor de ovelhas. A gente pode imaginar o momento do chamado, que por si só é uma história extraordinária. A gente encontra esse relato em 1 Samuel, no capítulo 16, um relato maravilhoso, interessantíssimo. A maneira pela qual Deus se aproxima de Samuel, o autor destes dois livros, o primeiro e o segundo, e diz para Samuel: Samuel, vai para a casa de Jessé. Tá bem, Senhor, eu vou. E não esquece de levar o azeite. Mas azeite para quê, Senhor? Para você ungir o novo rei. O quê? Nós já temos um rei. Jessé, pega o azeite e vai. E lá foi Jessé em direção à casa, Samuel em direção à casa de Jessé. E no momento que ele vai se aproximando, as pessoas ali na cidade de Belém, de certa forma já se preocuparam, porque quando Samuel chegava, é que alguma coisa estava errada. O texto bíblico diz que as autoridades da cidade, isso está em 1 Samuel capítulo 16, 4. As autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, com Samuel, tremendo, e perguntaram: você veio em paz? Quando Samuel chegava, o pessoal, o gato subiu no telhado. Estamos com algum problema. E Samuel: não, eu venho em paz. Chamou ali a família de Jessé, e juntamente com seus filhos, eles fizeram um sacrifício. E naquele momento, Samuel menciona a Jessé. Jessé, depois dessa celebração, traz um a um dos seus filhos aqui que eu preciso vê-los. E naquele momento, quando Samuel vê o primeiro filho, Eliabe, pela beleza, pela sua estatura, Samuel olha e diz: é esse, está na cara. E ali, olhando para Eliabe, Samuel escuta de Deus. Deus disse a Samuel: não considera a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Verso 7. E naquele momento, Samuel pergunta: Jessé, por acaso você tem mais filhos? Tem um montão, Samuel. Manda trazer. Vem o segundo, Benadab. E aí, Senhor, é esse? Não. O próximo, Samá, Senhor, é esse? Não. Tem mais, Jessé? Traz. Quarto, filho 5, filho 6, filho 7. E Samuel ouvindo de Deus: não. Jessé, acabou. Tem mais um, o caçula. Está lá cuidando de ovelhas. Traz ele. E nesse momento foram buscar Davi, mas quem sabe Jessé, para que perder tempo? É um moleque. E quando vem aquele jovenzinho ruivo, com belos olhos, quando ele se aproxima, Deus diz a Samuel: é esse mesmo, unja-o. Extraordinário isso, queridos. E naquele momento, ele na presença do seu pai e dos seus irmãos, Samuel toma o azeite em suas mãos e diz para Davi ajoelhar.
Davi se ajoelha diante de si. Eu fico imaginando que Samuel deve ter falado bem baixinho: filho, o que eu estou fazendo, não sei nem porque eu estou fazendo, mas Deus mandou. E ele joga o óleo sobre a cabeça de Davi, e quem sabe diz para ele: é o seguinte, você é o próximo rei. O próximo rei é você. E naquele momento, diz o texto bíblico, que o poder de Deus se apoderou de Davi. Mas aí você pode perguntar comigo: o que de fato aconteceu na vida de Davi depois daquele momento? Nada. Samuel voltou para sua casa, Davi voltou a cuidar das ovelhas. Nada de maneira extraordinária aconteceu do ponto de vista prático em sua vida. Sua vida continuou, mas a partir daquele momento, Davi soube que Deus havia prometido algo a ele. Davi sabia de uma promessa. E aí, o relato, obviamente, mencionando a vocês, Davi pensando nessas situações de sua vida no passado. A vitória ali contra Golias, a vitória contra os filisteus. E Davi sabia que ele só havia chegado naquele momento em virtude do auxílio direto, da ajuda de um amigo, de um grande amigo, Jonatas, filho de Saul. Saul era uma ameaça constante para Davi, mas Jonatas o salvou. E em seguida, no momento em que, de maneira direta, Jonatas salva Davi da morte, porque seu pai queria matar a Davi, Jonatas faz com que Davi prometesse algo a ele. Nós encontramos, queridos, ali em 1 Samuel capítulo 20, a promessa. E Davi nunca se esqueceu daquele dia. 2 Samuel capítulo 20, versos 14 a 17. Momento em que Jonatas diz a ele: se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim. Mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família, inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento por causa de sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. Davi se lembrou dessa promessa, a promessa que ele havia feito a Jonatas, e naquele momento ele decide cumpri-la. E é por isso que ele diz: resta ainda, tem porventura ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. E no momento que Davi diz isso, uma tremenda confusão começa ali no palácio. Por que se preocupar com algum descendente de Saul? Essa era uma nova administração, uma nova era tinha começado. Quem se importa com o passado? Davi se importa. Por quê? Porque ele se lembrou de uma promessa. Jonatas havia morrido, mas a promessa de Davi a Jonatas, não. Davi tinha muitas razões, queridos, para esquecer do seu compromisso. Muitas razões. Quem se recorda das promessas que fazemos na juventude? Eles eram idealistas, jovens. Quem de nós mantém as promessas da juventude? Saul era cruel, traiçoeiro. Quem tem tempo para se preocupar com o filho de um traidor? Davi tinha um reino para cuidar. Quem tem tempo para coisas supérfluas? E queridos, como é fácil a nós, em nossos dias, também nos esquecermos das promessas que nós fazemos. Relacionamentos conturbados entre marido e mulher, e uma promessa que havia sido feita no passado diante de Deus é esquecida. Um sócio que quebra a promessa, por que eu tenho que cumprir a minha parte? Pais de filhos rebeldes, porque eu preciso ainda cumprir com aquilo que
Prometo. Promessas. Sempre nós estamos diante de promessas. E achar um descendente ali de Jonatas não foi tão fácil assim. Praticamente ninguém sabia onde começar a busca. Onde encontrar um descendente de Jonatas? Ziba, um antigo servo de Saul, foi chamado ali diante da presença de Davi. E o rei pergunta: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba responde ao rei: há um filho de Jonatas. Eu queria que você prestasse atenção nesse detalhe. Ele diz: há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Nem pelo nome Mefibosete é aqui mencionado. Tem um aleijado, Davi. Tem um aleijado, filho dele, que mora lá em Lodebar. E Davi, ele não é a melhor pessoa para se ter perto, não? Quem gostaria de estar ao lado de alguém castigado por Deus? Porque na mente do povo de Israel naquele período, pessoas deficientes, pessoas com problemas, eram pessoas castigadas por Deus. Ele fez algo errado na sua vida, por isso sofria. E aqui ele se refere a ele como um aleijado. A desgraça de Mefibosete. Aquele jovem nunca se esqueceu daquele dia quando Saul, seu avô, e seu pai Jonatas haviam sido mortos. E agora, em desespero, ali onde ele estava, ele seria o próximo. E obviamente, queridos, nós encontramos ali duas razões: a brutalidade dos filisteus na região e ao mesmo tempo a prática de exterminar a família do antigo rei. Sempre quando um novo rei chegava, eles buscavam todos os familiares do rei antigo e eram mortos, eliminados. E naquele momento, sem saber o que fazer, a babá de Mefibosete sai correndo com ele e o derruba. O texto bíblico diz que ele se machuca de maneira terrível. Ali o dor, o sofrimento, e ele se torna um aleijado. Foge para um lugar chamado Lodebar. Fica ali ao leste do Rio Jordão. Lodebar, querido, significa um local sem pastagem, uma terra seca, um local sem alegria, sem brilho, um local de tristeza. E ali, sem esperança, com medo dos filisteus e com medo agora de Davi, porque do ponto de vista humano, ele era o legítimo herdeiro do trono, ele era o próximo na linhagem. Mas vítima de uma queda, aleijado agora numa terra estranha, abandonada, vivendo pela ameaça iminente da morte. E na mente de Mefibosete passava cada dia: quando será que vão descobrir que eu ainda estou vivo? Quando o rei Davi descobrir que eu estou vivo, eles vão vir até aqui e é o meu fim. E foi lá em Lodebar, queridos, que Mefibosete perdeu sua posição. Foi lá que ele perdeu o seu prestígio, foi lá que ele perdeu sua superioridade, foi lá que ele perdeu a sua autoestima, foi lá que ele perdeu o sentido de viver. Lá em Lodebar ele se escondia, lá em Lodebar um príncipe tornou-se um indigente. Lá em Lodebar, alguém com futuro promissor tornou-se um ninguém, sem história, sem esperança, sem sentido de vida. Mas Mefibosete não sabia coisa alguma sobre uma promessa. Sofrendo, em angústia, em dor, com medo, vivia aquele rapaz e por 20 anos ele sofreu, sem saber coisa alguma de uma promessa. E aquele dia que ele tanto temia, chegou. À distância ele viu uma carruagem se aproximar. Ele pensou: descobriram meu fim. Já não basta sofrer, ser um aleijado, e agora eu perco a minha vida. A carruagem de Davi se aproxima. Seus servos imediatamente dizem a Mefibosete: você é Mefibosete, não? Entre na carruagem diretamente para o palácio. Eu fico imaginando a angústia desse jovem indo em direção ao palácio de Davi. E naquele momento ele
Imagina o pior, obviamente. E quando é colocado diante de Davi, diz o texto bíblico que ele se inclina, colocando o seu rosto em terra. E para sua surpresa, ele escuta as seguintes palavras. Davi diz: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. De Lodebar, Mefibosete foi levado ao palácio real. Adeus anonimato. Fim do sofrimento. E a vida recomeça para ele. Sabe aonde? À mesa do rei. De agora em diante, todas as refeições você faz aqui, comigo, juntamente com os meus filhos. Você consegue imaginar como é que eram as refeições agora, como é que aconteciam diariamente? Ali sentado na mesma mesa. Davi, Salomão, Tamar, Absalão, Mefibosete. Parte da família do rei. E aqui, queridos, vem a pergunta mais importante dessa manhã. Estão prontos? O que Mefibosete fez para merecer estar sentado à mesa do rei? O que ele fez? Não ouvi. Absolutamente nada. Sua vida é transformada de maneira completa. E ele não fez absolutamente nada para merecer aquilo. Mas o cumprimento de uma promessa fez isso na vida daquele rapaz. E onde é que Davi encontrou forças para cumprir essa promessa? Não na sua própria história, mas na história que ele tinha com Deus, no relacionamento que Davi tinha com Deus. E ele sabia, o texto de Deuteronômio 7:9, saibam portanto que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. 1000 gerações, diz o texto bíblico. Aqui uma amplitude retórica, dizendo que o efeito é perene, um efeito que permanece. Promessas. Em dezembro passado, um dia antes do Natal, nós como família tivemos o privilégio de celebrar 90 anos da avó da minha esposa, da Nereida, a dona Maria José. Uma mulher que com 32 anos ficou viúva com 4 filhos. E eu perguntei para a dona Maria como ela conseguiu educar os filhos nos caminhos do Senhor sozinha. Através da comportagem, uma mulher muito dedicada. E ela disse para mim: Kleber, eu fiz uma promessa para Deus. Eu prometi para Deus que eu seria fiel, inclusive nos seus dízimos, que eu seria fiel se Ele me ajudasse a dar um bom testemunho para os meus filhos. E hoje a família da Maria José é um legado, queridos. Os filhos todos servindo ao Senhor, pela decisão de uma senhora, uma promessa que ela fez a Deus. E eu tenho certeza que se eu perguntar para você nessa manhã, você conhece pessoas, ou você mesmo, porque sabe, você, querida irmã, fez uma promessa a Deus, pela sua família, por alguns dos seus filhos, pela sua existência. Promessas que nós fazemos como seres humanos. Mas há, queridos, promessas ainda maiores, que são as promessas que Deus faz a nós. As promessas que Deus faz a nós, seres humanos. E eu queria afirmar a você algo nessa manhã. Se você hoje sofre, tem angústias, dúvidas, não se esqueça do que eu vou dizer agora. Deus, queridos, quando Ele promete algo, Deus cumpre. Quando Deus promete algo, Deus cumpre. Você se lembra da promessa que Ele fez a Adão e Eva? Você lembra da promessa que Ele fez a Noé? Você se lembra da promessa que Ele fez a Abraão? Você se lembra da promessa que Jesus Cristo fez aos seus discípulos?
Muitas vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus para nós. Sabe por quê? Porque nós nos distraímos. A rotina da vida muitas vezes nos leva a um ponto que tomamos as rédeas da nossa existência em nossas próprias mãos, nos distraímos, tiramos o nosso foco, o nosso olhar de Cristo, e a distração da vida faz com que nós nos esqueçamos das promessas desse Deus. Mas mesmo se você se esquecer, olhe para o Cordeiro, olhe para o arco-íris, olhe para as estrelas, olhe para a cruz, olhe para Mefibosete, o legítimo herdeiro ao trono, vítima de um acidente e situações incompreensíveis na sua vida, um aleijado em uma terra estranha, uma terra abandonada, vivendo a ameaça da morte iminente, vivendo dominado pelo medo. Só que essa não é a história só de Mefibosete, queridos. Essa é a minha história, essa é a tua história. Porque viver nesse mundo sem Deus em nossa vida tem essas mesmas características. Mesmo quando pessoas imaginam que vivem bem e felizes, mas estão vivendo em um mundo abandonado, um mundo dominado pelo pecado, um local em que tristeza está sempre ao nosso redor, um local em que nós somos ameaçados constantemente pela morte iminente. E se não temos uma esperança de um futuro melhor, essa é a vida que cada um de nós vive, com os mesmos sentimentos de Mefibosete. Essa é a minha e essa é a sua história. Mas de repente uma notícia extraordinária chega. Quem sabe através de um amigo, através de uma mãe, de um pai, de um pastor, de uma música, de um testemunho. Ouvimos algo, e algo acontece na nossa vida. E você escuta pela primeira vez que o Rei do Universo tem um local separado para você, na mesa dele. Você escuta que o Rei Criador desse universo tem um plano e um propósito à sua vida, à sua existência. Porque Ele sonha, Ele deseja, Ele busca, Ele almeja fazer com que cada um de nós sejamos parte da sua família. E aí eu pergunto novamente, por quê? Porque você merece? É por causa do seu sobrenome? É por causa das suas credenciais acadêmicas, das letrinhas que você tem depois do seu nome? É porque o tamanho da sua conta bancária permite? Você merece? Me diz por que você merece? Será que é o dinheiro, sucesso, o passado, tua história? O que te faz merecer um local separado na mesa do Rei? Será que são bons atos que você realiza? Será que a decisão de vir a cada sábado à igreja? Porque você merece. Queridos, nada disso. Porque o convite que Ele nos faz não tem nada a ver com você ou comigo. O convite que Ele faz tem a ver com Ele, Deus. Tem tudo a ver com quem Ele é. E a cada dia, esse nosso Deus mostra a sua bondade e a sua misericórdia a nós, mesmo que nós não mereçamos. Ele nos abençoa, Ele nos perdoa, Ele constantemente nos dá oportunidade para que possamos nos aproximar uma vez mais dEle. Um Deus que espera e aguarda por cada um de nós. E Ele nos convida para esse banquete celeste. Ele nos convida para a vida eterna. Mas é algo que eu sempre gosto de mencionar, através do meu ministério, que a vida cristã, queridos, ela gira em torno de uma escolha. Uma escolha que eu e você precisamos fazer. Nós, cada um de nós caímos. E nós precisamos mudar nossa vida. Nós caímos e somos aleijados, machucados pelo pecado. Mas não precisamos continuar assim. A gente cai nos nossos problemas, a confusão, a rebeldia.
angústia que vem ao nosso coração, ansiedade, sofrimento, orgulho, egoísmo, falta de amor. E a gente percebe que não consegue caminhar, aleijados, sozinhos. Nós sempre caímos. Nós fazemos nossas promessas e não cumprimos. E parece que a gente se sente à vontade em Lodebar. Parece que o nosso coração almeja ficar lá em Lodebar, porque lá a gente conhece a nossa condição. Lá a gente conhece de fato o que é sofrer, porque a gente sofre pelo desespero, pelas dúvidas, pelas tentações, pelas derrotas. E o que fazer então? Simples. Aceite o convite, querido irmão, querida irmã. Aceite o convite. Saia de Lodebar. Levante-se. Saia de Lodebar, porque ali não é o seu lar. Saia de Lodebar, porque lá você só vai encontrar morte e solidão. Saia de Lodebar, porque lá não há esperança para você. Saia de Lodebar, venha em direção ao relacionamento real com Deus. Saia de Lodebar, venha em direção à vitória final que somente Jesus Cristo pode te dar e te oferece nesse exato momento. Saia de Lodebar para um banquete que o Criador do universo tem pronto e preparado a você. Saia de Lodebar, aceite o convite. Satanás quer que você sinta que não há outro caminho. Satanás quer que você sinta que não tem outra alternativa. Só que Deus tem algo muito melhor para você, porque há esperança, porque há solução, há uma saída, querido. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus Cristo. E nunca se esqueça. Nunca se esqueça das promessas. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele afirma: vou voltar por você. Eu vou voltar por você. Não se esqueça das promessas. E certamente que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele afirma: eu vou estar com você cada dia, até o último, até o fim. Não se esqueça das promessas. E então, o que você está esperando para confiar de maneira plena das promessas de Deus? O que você está esperando para aceitar o convite, para sair de Lodebar e viver sentado à mesa do Rei desse universo? Demanda uma escolha. A escolha é sua. Eu espero que você hoje faça essa escolha, como Ele sonha que você a faça. E nunca se esqueça: Cristo sempre cumpre com cada uma de suas promessas. Deus eterno, louvamos seu santo nome, porque reconhecemos essa manhã, através dessa experiência extraordinária de Davi com Mefibosete, que mesmo quando não há merecimento em nós como seres humanos, nossa vida pode ser transformada através de uma promessa. Foi o que aconteceu com Mefibosete. Uma vida totalmente transformada pela graça e pelo amor que Davi refletiu a ele em virtude de experiências passadas. Mas, bom Deus, na nossa vida espiritual muitas vezes nós vivemos nas mesmas condições, sofrendo, aleijados desse mundo pelo pecado. Muitas vezes não vemos solução, não encontramos um caminho, não sabemos o que fazer. Mas suplico, bom Deus, que nessa manhã, uma vez mais, cada um de nós possa ouvir da tua promessa: filho, não me esqueci de ti. Filho, eu vou voltar.
Filha, eu estou contigo a cada dia. Filha, eu vejo cada lágrima. Não te desespera, confia em mim. E que nós possamos, bom Deus, viver nessa terra, cientes de que, confiando em tuas promessas, não temos nada, absolutamente nada a temer. Obrigado, Pai. Que possamos viver de tal forma, estamos prontos para quando Jesus Cristo aqui voltar, para o cumprimento da maior promessa, e contigo morar por toda a eternidade, nesse local extraordinário, nesse lindo país que tu tens preparado a cada um de nós. Dirija-nos, Senhor, abençoa-nos. E isso eu rogo a ti em nome e por amor dele, teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.